Agora vamos aos ventos chamados ciclônicos. Olha bem o nome, ciclônico. Então eles sopram circularmente em torno de áreas de baixa pressão. A moçada precisa lembrar sempre: o alimento do vento é o ar quente, certo? Esses ventos são ventos de grande velocidade. Esses ventos são responsáveis por catástrofes, pela velocidade que eles podem atingir. E como o nome já definiu, ciclônico, eles sopram circularmente, formando tipo um redemoinho, tá? Em torno das áreas de baixa pressão. Tá? A nomenclatura que você observa, ela define-se em determinadas regiões. Nos Estados Unidos, na América Central, são conhecidos como furacão, no México, na África, como tornado, tufão, lá na Ásia. Nomenclaturas regionais, mas os ventos são todos ciclônicos. Tá? Então, eles se manifestam, né, como você entendeu, né, de forma circular em torno de uma zona de baixa pressão, que é o alimento deles. Aqui você vê nas imagens. Tá? Observe. Os nomes são regionais, mas observe a estrutura, tá? Veja que eles são realmente circulares, há um círculo, eles formam, né, um roda-moinho, como você observa, tá? Em zonas, em torno de áreas de baixa pressão. E entenda, observe, ele toca a superfície sim, ele começa lá no alto. Você vê um céu tapado, fechado de nuvens, carregado de nuvens, onde ali você vê uma mudança muito rápida, muito grande de pressão. A partir do momento que ele encontra uma zona de baixa pressão na superfície, ele desce imediatamente. E aí ele toca a superfície. E esse ar quente é o alimento dele. Então o que ele encontrar pelo caminho, ele destrói, porque ele está girando, ele é circular. Então é como se ele fosse um aspirador, ele vai sugando, ele vai destruindo tudo. Tá? Então, entenda, esse é o processo, esse é o mecanismo, né, envolvendo a ocorrência deles. Visto do alto, dá uma olhadinha. Do alto, lá na atmosfera, é como você vê a imagem, né, de um furacão, de um tufão, enfim. Aqui está se mostrando para vocês, tá? Dois aí bem famosos, né? O Catarina, que foi o primeiro que ocorreu aqui no Brasil, isso foi em 2004. Ele provocou uma grande destruição, foram mais ou menos 40 municípios atingidos. Tá? Catarina, porque ele ocorreu no estado de Santa Catarina, né? Isso em 2004. E o Andrew, um dos furacões que atingiu os Estados Unidos na década de 90. Então você vê um furacão no hemisfério sul e um no hemisfério norte. Olhando e observando bem o ponto de circulação deles, entenda, observe, você verifique que a movimentação circular, né, para que isso toque a superfície, você entenda e observe que no hemisfério sul ele ocorre no sentido horário. Já no hemisfério norte é no sentido anti-horário. Né? Por quê? Porque é uma estrutura, é um evento, é um deslocamento circular na zona de baixa pressão. Então isso é importante, isso é interessante. Você observar, não é, o sentido do movimento, o sentido do giro, né? O sentido, portanto, do movimento do deslocamento do ar, né, em torno da zona de baixa pressão. Hemisfério sul, sentido horário, e hemisfério norte, sentido anti-horário. E aqui você vê também do alto, lá na atmosfera, a imagem, tá? Dos furacões. Essa parte central que você está vendo ali é o chamado olho do furacão. É uma área neutra. Ali não aparece, ali você não tem velocidade alguma. Se você conseguir ficar nesse ponto central, o que você vê é uma calmaria, mas você consegue ver ao seu redor o giro de todas as estruturas que porventura estejam sendo sugadas, não é, por esse movimento causado então pela zona de baixa pressão, certo? Então dá para você também observar aqui, tá? Em relação a essas imagens, no primeiro quadro pequeno do lado, você vê, né, que o hemisfério aí é o hemisfério sul. Agora, perceba
em relação às outras duas, né, você vê que é hemisfério norte. Né? Lembra, sentido horário no hemisfério sul, sentido anti-horário no hemisfério norte. Tá certo? Quando isso ocorre com a massa líquida, é o que você está observando nessas imagens, certo? É o que você vê é uma tromba d'água. Então nós chamamos isso de tromba d'água. É quando você vê, né, a massa líquida sendo tocada. E da mesma forma que na área continental, o que você vê é o movimento circular, e ali é como um verdadeiro aspirador também, tá? Que vai sugando a água à medida que, né, a zona de baixa pressão está se definindo. Muito comum ocorrer isso, você pode até ouvir falar, né? Ah, choveu peixe. É possível chover peixe? Por um certo ponto, sim, se estiver acontecendo um evento como esse. Tá? Uma tromba d'água muito próximo, né, da orla e, evidentemente, ela é uma espécie de aspirador, ela vai sugando, portanto, né, e vai jogando, porque o movimento ele é circular. Tá? Então, isso também pode acontecer em relação à massa líquida e a ocorrência então desses ventos muito fortes. Então, esses são chamados ventos ciclônicos. E aí nós temos alguns ventos que são chamados de ventos locais. Os ventos locais são ventos típicos de uma determinada região e que vão estar ocorrendo até definindo e caracterizando certas regiões. Então aqui você tem o Bora. Ele é um vento muito frio, seco. Ele ocorre do Ártico para o sul da Europa. Então, Ártico, né? Polo Norte. Por isso ele é frio, seco, e ele vem até o sul da Europa. Nós temos o vento chamado Simoon. Ele é muito quente e ele é seco. Por quê? Porque ele começa lá no sul do deserto do Saara e ele vem em direção ao norte do deserto, certo? Então, de sul para o norte. Ele é um vento quente e seco. O siroco, ele também é um vento quente e seco. O siroco, ele começa também no Saara e ele vem até o sul da Europa. Então ele vai influenciar principalmente aí o sul da Europa. E o famoso minuano, aqui no continente americano, aqui na América do Sul mais especificamente, né? Para quem já ouviu falar, principalmente aí, né, o gaúcho, né? O minuano, o vento minuano, um vento frio, né, um vento gelado. Na Argentina também ele é conhecido por pampeiro. Ele começa na região da Patagônia, né, o deserto frio da Patagônia, e vem para o Uruguai, pega a Argentina, claro, vem para o Uruguai e atinge também o Brasil. Então são chamados de ventos locais justamente porque eles caracterizam áreas mais específicas, tá? Dentro desse contexto, ok? E só para finalizar aqui, moçada, tá? Essa é uma das escalas, essa é uma das mais utilizadas, né? A escala Fujita, né? Aquela que classifica a intensidade dos tornados. Mas isso se aplica a furacões, tufões, enfim, tá? Então veja, essa escala Fujita ela tem uma classificação de 0 a 5, então de F0 até 5. E o que você observa aqui em termos de velocidade de ventos, né? Então veja, o F0, que é o mais fraquinho, mas os ventos podem chegar aí entre 65 a 115 km por hora, mas são considerados ventos leves. O F1 já parte dos 115 e pode chegar até 180 km por hora. São considerados moderados. Já o F2 parte de 180, chegando até 250 km por hora. Esses são fortes. O F3 começa em 250 km, pode chegar até 330 km. Esses são severos. O F4 começa aí nos 330, chegando até 420 quilômetros. São devastadores. E aí chegam os incríveis, né? Partindo dos 420 até 530 quilômetros por hora. Essa é a classificação F5. Isso é loucura, né? Mas ventos assim podem acontecer. A escala não significa necessariamente que um tornado, um furacão, um tornado, ele comece em F0, tá? Aí ele vai F1, F2, F3.
Isso não é uma regra. Ele já pode começar um F2, um F3, cair para um F1, subir. Então, não há uma regra definida. Isso aqui é um parâmetro só para que você entenda a velocidade que os ventos podem atingir. Então, entenda, vento, tá? É ar em movimento. E isso está especificamente relacionado, portanto, à pressão atmosférica, tá? Ok, moçadinha?